Olá pessoal, hoje nós teremos mais uma aula de Físico-Química. Nós vamos agora retornar ao livro 2, já que terminaram as nossas provas, a prova de Química já passou. Então, o tema de hoje é estudo dos gases e eu também dividi essa aula em 2 vídeos, para o vídeo não ficar muito grande e não ficar muito cansativo. Aí vocês podem assistir um, dar uma pausa, beber uma água e depois assistir outro, ok? Então vamos começar. Para a gente começar a entrar na matéria que está no livro, eu decidi antes relembrar algumas propriedades dos gases que a gente vê desde ciências, quando a gente está lá ainda no ensino fundamental, certo? E a gente vai ver no decorrer aqui da nossa aula que tem algumas experiências que vocês podem fazer em casa mesmo, aproveitar aí que estão de bobeira na quarentena, para lembrar dessas propriedades, certo? A primeira delas é os gases possuem massa. É muito comum você perguntar, principalmente quando o aluno está no ensino fundamental, que ainda está naquele contato inicial com ciências, se os gases têm massa. Você pergunta para o aluno e muitos dizem que não. E a gente tem como provar que os gases têm massa sim. E o que vocês podem fazer em casa para provar isso? Vocês podem pegar um cabide, certo? E no cabide vocês vão colocar de cada lado duas bexigas, equilibrando esse cabide como se fosse uma balança de pratos, certo? Vocês até vão colocar 2 bexigas que têm massas próximas para deixar esse balão equilibrado, certo? As 2 vazias. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma dessas bexigas e vão encher bastante ela. E quando vocês encherem e colocarem ela de volta presa aí no cabide, vocês vão perceber que esse lado da bexiga que vocês encheram vai estar mais pesado, certo? Ou seja, se desequilibrou a minha balança, quer dizer que esse gás que eu coloquei aqui dentro, ele tem massa sim, certo? Então a gente está aí mostrando que os gases possuem massa, certo? Uma outra experiência que vocês podem fazer, ela vai mostrar que os gases ocupam lugar no espaço, ou seja, que eles possuem volume, certo? Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão pegar um copo de vidro e vão lá no fundo dele colocar um pedaço de papel, pode ser papel higiênico, guardanapo, papel toalha, qualquer coisa. Aí vocês vão verter esse copo de cabeça para baixo numa bacia cheia de água. E depois que vocês levantarem, vocês vão ver que o papel permanece seco. Por que o papel continua seco? Quando você está virando o copo, dentro do copo tem ar, certo? Então quando eu coloco ele dentro da água, a água consegue subir um pouquinho, porque o ar que está dentro do copo, ele vai se comprimir, ele vai se apertar para ocupar um volumezinho menor. Então a água vai subir um pouquinho, mas ela não vai conseguir chegar no papel porque o ar ainda vai estar ocupando aquele espaço. Ou seja, o ar vai estar ocupando aquele volume, ok? Uma outra coisa que vocês têm que lembrar é que quando vocês colocam uma quantidade de gás, qualquer gás, num recipiente, ele se espalha para ocupar todo o volume do recipiente. Por exemplo, eu tenho aqui na figura 2 balões que estão conectados por uma torneira. Esse balão aqui está cheio de gás e esse aqui está completamente vazio, foi feito vácuo nele. Quando abre essa torneira, o que acontece? O gás que está aqui, ele vai se espalhar para todo o recipiente que eu tenho. Agora esse aqui conta como se fosse um único recipiente, certo? Então o gás se espalhou por todo o espaço. Essa característica que o gás tem de sair de um volume menor para ocupar um volume maior é chamado de expansibilidade. Então nesse exemplo aqui do copo, a gente viu que o ar, ele estava ocupando o copo todo, quando coloca ele dentro da água, a água sobe empurrando o ar, fazendo o ar se comprimir, certo? Então quando ele passa de um volume maior para um volume menor, ele está se comprimindo. E nesse exemplo aqui, a gente está mostrando o gás saindo de um volume menor para um volume maior. E ele está mostrando ele se expandindo. Então os gases podem se comprimir ou se expandir, certo? O volume dos gases, ele pode variar com a pressão e com a temperatura. Como que a gente vai ver isso?
Vocês já pararam para pensar como é que os balões, esses balões de passeio, como é que funciona? Como é que eles voam? Quando esse balão ele chega, ele é transportado através até o ponto de decolagem, né? Essa parte do tecido que se chama envelope, ela é levada completamente vazia. Aí, primeiramente, o piloto do avião, ele liga uma ventoinha, que é como se fosse um ventilador que vai começar a jogar ar para dentro do balão. Quando a capacidade aqui tiver 60% completa, ele liga o maçarico, ele começa a aquecer, certo? E quando ele aquece, o que vai acontecer com esse gás aí? O gás, quando aquece, ele tende a se expandir também, certo? Ele tende a aumentar de tamanho. E aí, essa capacidade que era de 60%, com o aquecimento, o volume vai aumentando até chegar na capacidade de 100%. E aí, o balão sobe. Vocês já devem ter ouvido falar, lá nos anos mais atrás, lá em ciências mesmo, do movimento de convecção, que o ar quente sempre sobe e o ar frio sempre desce. Mas por que será que isso acontece? Isso está relacionado à densidade. A gente vai observar aqui agora. Para vocês lembrarem, a densidade é massa dividido por volume. A gente já viu que gases possuem massa e volume, então os gases possuem densidade, certo? Vamos pensar nesse gás aqui do balão. Vamos lá, vou chamar a densidade dele, antes de ligar o maçarico, eu vou chamar de D1, certo? Aí eu tenho uma massa, M, que eu coloquei ali, e essa massa está ocupando o volume de 60%, então eu vou botar aqui 60, certo? Depois que eu aquecer, eu paro de colocar ar ali dentro. A única coisa que eu estou fazendo é aquecendo para o ar se expandir, para ele aumentar o seu volume, certo? Depois que eu aquecer, eu vou ter uma densidade que eu vou chamar de D2, certo? A massa continua a mesma, porque eu não estou colocando mais gás, eu estou só aquecendo ele. Mas o volume, depois que ele se expandir, ele vai passar de 60% para 100%, certo? Então essa aqui é a minha densidade inicial e essa aqui é a minha densidade final, depois do aquecimento. Agora vamos pensar em D1 e D2. Vamos pensar em valores numéricos. Eu tenho aqui a mesma massa, porém aqui eu estou dividindo ela por um número menor e aqui eu estou dividindo por um número maior. Se eu estou dividindo aqui por um número maior, quer dizer que o resultado dessa divisão aqui vai ser menor do que esse. Ou seja, D1, por estar dividido por um volume menor, vai ser maior do que D2, certo? Então, a minha densidade antes de esfriar, quer dizer, com o balão ainda frio, é maior do que a minha densidade com o balão quente, depois que o ar se expandiu, certo? E como a gente viu, quando a gente fala de densidade, os corpos mais densos sempre ficam no fundo e os corpos menos densos sobem, certo? É a mesma coisa que acontece aqui com os gases. Os gases menos densos têm a tendência de subir e os gases mais densos têm a tendência de descer, certo? Por isso que a gente tem esse movimento de convecção, ok? E aí o balão vai começar a subir, né? À medida que for se expandindo, for diminuindo a sua densidade. Quando o piloto quiser descer, ele vai diminuindo a chama do maçarico, aos poucos o balão vai resfriando, a densidade vai diminuindo e ele vai descendo, ok? Uma experiência que vocês podem fazer em casa para ver que quando o ar é aquecido, ele expande, e quando o ar é resfriado, ele se comprime, é pegar um balão, encher bem esse balão e deixar por um tempo no congelador. Tenta botar 1 hora dentro do congelador. Aí vocês vão ver que o balão vai murchar, certo? E se vocês tirarem do congelador e deixarem ele aos pouquinhos voltar à temperatura ambiente, ele vai novamente expandir. Então vocês vão entender direitinho aí que o aquecimento ou resfriamento faz o gás se expandir ou se contrair, ou se comprimir. Os gases exercem pressão. O que é a pressão? Aqui eu tenho um exemplo de partículas, de moléculas, né, melhor dizendo, né, em termo mais certo, de gases.
né, essas moléculas elas não estão paradas. A pressão de um gás ela está relacionada à força, ao choque que essas moléculas fazem na parede do recipiente. A gente também tem a pressão atmosférica, que está relacionada à pressão do ar em cima dos objetos, da pressão do ar atmosférico, certo? Então, a pressão está relacionada com o choque das moléculas no recipiente onde ele está contido, certo? Agora, e se eu não variar o volume? Se eu variar, quer dizer, aqui eu vou estar variando primeiro o volume, ok? O que eu estou fazendo? Estou pegando essa mesma quantidade de moléculas e estou diminuindo o volume. Imagina como se a gente estivesse numa sala bem ampla com 30 pessoas. Cada pessoa é uma dessas moléculas de gás, certo? As pessoas estão bem espalhadas, então elas não vão ter muito contato com a parede, não vão empurrar muito nenhuma as outras, nem a parede, certo? Agora, se eu reduzo essas 30 pessoas e reduzo o ambiente, vamos botar 30 pessoas nesse espacinho aqui, certo? Aí vai ser um empurra-empurra danado, certo? Se esse empurra-empurra é maior, quer dizer que a pressão dos gases, a pressão que a gente vai fazer na parede é maior. Ou seja, quanto menor o volume, maior a pressão. Então, vou botar aqui a frase para vocês lembrarem. Quanto menor o volume, maior a pressão. Agora sim, vamos manter o volume constante e vamos pensar o que acontece com a pressão se eu modificar a temperatura. Lembrando que a temperatura está relacionada ao grau de agitação das moléculas. Quanto maior for a temperatura, quer dizer que as moléculas estão mais agitadas, certo? Então, se eu aumento a temperatura, eu estou fazendo que as moléculas fiquem mais agitadas, então eu estou aumentando o choque das moléculas na parede. Ou seja, eu estou aumentando a pressão. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Continuando, então a gente viu que são 3 fatores que afetam o comportamento dos gases: a pressão, a temperatura e o volume. Aqui eu coloquei as unidades que vocês podem encontrar nos exercícios, mas no sistema de unidades internacional, a pressão é dada em Pascal, a temperatura em Kelvin e o volume em metros cúbicos. Mas vocês podem encontrar também as outras unidades e ter que converter, ok? Então, no próximo slide, eu vou até sair da frente para vocês tirarem um print, eu coloquei alguns exemplos dessas conversões de unidades. Então, tira o print aí. Esse aqui é importante ter no caderno para quem não lembra, tá? Mas a gente vai utilizar bastante essas convenções nos exercícios para frente. Agora, a gente viu então que se a gente altera ou a temperatura, ou o volume, ou a pressão, se a gente altera desses fatores que definem o estado do gás, a gente vai acabar fazendo modificações nesse gás. Ou seja, a gente vai fazer uma transformação de estado. Eu quero que vocês aqui não pensem em transformação de estado físico, de gás para líquido. Não é isso que ocorre. É uma transformação de um estado inicial para o estado final. Eu tenho esse estado inicial. Se eu aumentar a temperatura, o que acontece? O que vai acontecer nesse estado final? Certo? Isso são transformações de estado. E a gente vai ver 3 tipos de transformação. A primeira delas é a transformação isobárica, que ocorre com uma pressão constante. Lembra, isobárica, lembra do barômetro, que é o instrumento que mede pressão, ok? Outra transformação que a gente vai ver é a isocórica ou isovolumétrica, que ocorre a volume constante, e finalmente a isotérmica, que ocorre a temperatura constante. A gente vai ver cada uma detalhadamente. A transformação isobárica, que a gente viu que é a pressão constante, ela foi proposta a partir de experimentos desenvolvidos por Gay-Lussac. Então, vocês também podem ouvir falar da transformação isobárica como a lei de Gay-Lussac, certo? O que ele fez? Ele colocou aqui um peso, certo? E esse peso ele vai servir como uma pressão que atua sobre esse êmbolo que é móvel, certo? Como é sempre o mesmo peso, então a gente diz que a pressão sobre o êmbolo é constante. E a massa também é constante. O que quer dizer isso? É a mesma quantidade de gás que eu tenho no estado inicial
e no estado final, ok? E o que ele observou? Ele mediu temperatura durante várias temperaturas, sempre em Kelvin, tá? Todas as contas que a gente for fazer, a gente vai usar a temperatura em Kelvin. Então, ele mediu o volume, como que variava o volume à medida que a temperatura ia variando, ok? E se vocês repararem, olha só, daqui do primeiro experimento para o segundo experimento, ele dobrou a temperatura. E o volume também dobrou. Do primeiro experimento para o terceiro experimento, ele triplicou a temperatura. E o volume também triplicou. O que ele observou então? Qual é a lei de Gay-Lussac? Sob pressão constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, certo? Ou seja, à medida que aqui dobra, aqui também dobra. Se triplica, aqui também triplica. Então, eu estou vendo que é diretamente proporcional, ok? Agora, vou repetir essa tabelinha aqui. E outra coisa que vocês podem observar é que se eu pego aqui, ó, no meu experimento 1, no estado 1, se eu divido o volume pela temperatura, eu vou ter que 200 dividido por 100 dá 2. Se eu pegar qualquer outro estado aqui, ó, vamos pegar o estado 3 agora, 600 por 300 também dá 2. Então, sempre que vocês dividirem, vocês vão ver que vai dar 2, certo? Ou seja, V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2, que é igual a V3 dividido por T3, certo? Ou seja, o volume dividido pela temperatura dá sempre uma constante, desde que a pressão também esteja invariável, certo? A gente está fazendo todos esses experimentos com a pressão invariável. E a partir destes dados aqui, ele pode construir um gráfico, que vai ser sempre uma reta, mostrando que a temperatura e o volume crescem de maneiras proporcionais, ok? Então, essa é a lei de Gay-Lussac para a transformação isobárica. E o que ocorre com uma transformação isocórica, que é a volume constante? Esses experimentos eles foram organizados por Charles, por um cientista chamado Charles, então também pode ser chamado de lei de Charles, ok? Agora, esse êmbolo é fixo, eu não tenho variação de volume, e a massa de gás aqui é a mesma massa de gás aqui. Aí os experimentos foram baseados na variação de temperatura e de pressão, conforme essa tabela aqui. Então ele foi medindo a temperatura, a variação de temperatura em Kelvin e foi vendo o que acontece com a pressão. E se vocês repararem, ó, daqui para cá dobrou, daqui para cá também dobrou. Do primeiro para o último quadruplicou, então aqui do primeiro para o último também quadruplicou. Ou seja, qual é o enunciado da lei de Charles? Sob volume constante, a pressão exercida por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à temperatura absoluta. O que isso quer dizer? Que se a temperatura dobra, a pressão também dobra, certo? Porque são diretamente proporcionais, ok? Repetindo aqui a tabelinha, a gente pode ver um raciocínio parecido com o que a gente viu anteriormente. Se eu pegar aqui, ó, a pressão e dividir pela temperatura, 300 dividido por 100 dá 0,03. 6 dividido por 200 dá 0,03. Então, vocês vão ter sempre o mesmo valor, certo? Ou seja, se eu pegar P1 e dividir por T1, no estado 1, ele vai ser igual a P2 dividido por T2 do estado 2. Ou seja, pressão dividida por temperatura vai dar sempre uma constante. E a gente pode escrever, a partir dos dados da tabela, um gráfico também que vai representar uma reta, mostrando a proporção entre, que são diretamente proporcionais, temperatura e pressão, desde que o volume esteja constante, ok? A nossa terceira e última transformação é a transformação isotérmica, que foi estudada por dois cientistas, Boyle e Mariotti, certo? Aqui eles estão tendo a temperatura constante, ou seja, eles estão permitindo que esse recipiente troque calor com o meio externo. E, na verdade, não, que troque, exatamente. E a massa também é constante, ok? A mesma massa que eu tenho aqui é a massa que eu tenho aqui. Ele está variando a pressão com esses pesos aqui
e tá vendo o que acontece com o volume. Então, olha só, à medida que o volume vai aumentando, aqui eu tô dobrando, certo? Daqui pra cá tô dobrando, daqui pra cá triplicando, daqui pra cá quadruplicando. Só que o volume, ele não dobra, ele diminui. Daqui pra cá dividiu por 2, daqui pra cá dividiu por 3, daqui pra cá dividiu por 4, certo? Então, quer dizer que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Se um cresce, o outro diminui na mesma proporção. Ou seja, o que é a lei de Boyle e Mariotti? Sob a temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão, ok? Aí aqui nós também podemos perceber que agora a gente não tem uma relação entre o quociente, entre a divisão de pressão e volume. A gente tem uma relação entre o produto, a multiplicação dos dois. 2 vezes 600 dá 1.200. 4 vezes 300 dá 1.200, certo? Então, sempre o produto P1 vezes V1 vai ser igual ao produto de P2 vezes V2. Então, eu posso escrever essa fórmula aqui, certo? E posso traçar essa curva aqui a partir dos dados da tabela, ok? Bom, então a gente viu que existe uma certa proporção entre pressão, volume e temperatura, certo? Juntando essas três equações que a gente viu anteriormente, chegou-se nessa equação aqui, que é a equação geral dos gases. E a partir dela, a gente pode prever qualquer modificação. Se eu conheço pressão, volume e temperatura inicial, o que acontece se eu dobrar a pressão e se eu triplicar a temperatura? O que vai acontecer com o volume? Então, qualquer modificação a gente pode prever a partir dessa equação, tá? A partir dessa fórmula que é a famosa PVT igual a Povo-Tó. Fica mais fácil para vocês gravarem. Sendo que esse índice O aqui, né, o índice 0, na verdade, é para o estado inicial e esse aqui é para o estado final. Se vocês quiserem inverter, também pode. O que não pode é misturar do mesmo lado, botar inicial e final, estado inicial ou final. Isso não pode. Tem que tomar cuidado para separar. Se aqui é o estado inicial, aqui é o final. Beleza? E a gente vai resolver o exercíciozinho agora, que está no livro 2, página 342, utilizando essa fórmula e também para entender esses conceitos, ok? E mais pra frente a gente vai resolvendo outros exercícios nas aulas de revisão. Certa massa de gás ocupa um volume de 1 metro cúbico a 323 graus Celsius, exercendo uma pressão de 1 atm no recipiente que a contém. Reduzindo-se a temperatura para 25 graus Celsius e o volume ocupado pelo gás para 25 litros, qual será a pressão do sistema? Então, a gente vai ver, tá vendo que a gente tem uma transformação. A primeira coisa que a gente tem que ver é analisar os dados que essa questão está dando. Primeiro, ele está dando aqui o volume de 1 metro cúbico, que é o volume inicial. E ele está falando que no final o volume vai passar para 25 litros. Metros cúbicos e litros, unidades diferentes. A gente tem que padronizar. Eu escolhi passar isso aqui para litros, que é mais fácil, porque a gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, certo? Então, o meu volume inicial, 1.000 litros, o meu volume final, 25 litros, certo? Volume inicial, volume final. O que mais que a gente tem nessa questão? A gente tem a temperatura inicial de 373 graus Celsius e a temperatura final de 25 graus Celsius. Só que a gente viu, eu falei anteriormente, que a gente sempre vai usar a temperatura em Kelvin. E para passar para Kelvin, eu tenho que somar 273 em cada um, certo? Então, a minha temperatura inicial, depois que eu somar 273, vai ser 596 Kelvin e a temperatura final, 298 Kelvin, certo? E a gente tem a pressão inicial de 1 atm e eu quero saber qual é a pressão final em atm. Então, eu não vou fazer nenhuma modificação de unidade aí. Então, nós temos aqui a nossa fórmula e eu vou colocar todos esses valores na fórmula, cada um no seu lugar,
ok? Resolvendo isso aí, eu vou ter que a pressão final vai ser de 20 atm, beleza? Então esse é um exemplo aí de como usar a fórmula. A gente vai ver mais em outras aulas e eu vou voltar daqui a pouco com o próximo vídeo, continuando o nosso tema que é estudo dos gases, ok? Até mais!